Muito boa noite para todos, vocês que nos acompanham presencialmente, vocês também que nos acompanham de casa, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Empresarial. Teremos hoje mais uma noite de conteúdo relevante para você que nos assiste, para você também que está aqui. Então, sem mais delongas, queria estar convidando o nosso amigo Tiago Bal, que é advogado há mais de 17 anos, vai estar falando um pouco mais para a gente hoje na área jurídica. É um prazer tê-lo conosco, meu amigo. Então, vou deixar aí mais uma vez a oportunidade para que ele se apresente melhor. Quem nos acompanha aí no Instagram, né, já viu um pouco da apresentação, um pouco do tema. Enfim, vamos seguir com um pouco mais essa noite do que nós temos preparado. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Para quem está nos assistindo também pelo canal do YouTube, né? Nós vamos falar de resultados, inovação, uma série de situações que acontecem no dia a dia das empresas, né? Mas e se um dos sócios da empresa não estiver disposto a topar, seguir em frente com um projeto que o outro sócio, às vezes não é nem um CEO, mas é um responsável por área de operação, uma ideia nova, né? Uma proposta diferente de caminho da empresa. O que eu faço quando o outro sócio não topa? Como é que eu resolvo isso? Vou direto para a justiça? O brasileiro ele tem uma predisposição à demanda judicial, porque o acesso à justiça brasileira é muito fácil. Mas a gente percebe que a solução de conflito, até mesmo na justiça, ela é resolvida com um simples documento que a gente só põe a mão nele no dia que recebe o CNPJ da empresa, que é o contrato social. Tem um dado que eu gosto muito de falar, quando eu trato desse assunto, é que de 3 de 4 empresas brasileiras fecham suas operações não por uma questão de problema relacionado à operação em si, né, a um problema de mau planejamento ou questão de crise financeira, mas por divergência entre os sócios. Ou seja, mais de 70% das empresas brasileiras, elas chegam a um processo de fechamento por divergência de sócios. Significa dizer que as empresas que sobreviveram, elas são as empresas em que conhecem melhor o seu contrato social ou o seu estatuto social, né, e fazem um bom planejamento, é óbvio. Mas esse dado é interessante porque, imagina uma situação, você está lá trabalhando na sua empresa, você tem um sócio, 1 ou 2 sócios, mas por alguma situação da vida, você adoeceu e vai precisar ficar afastado da empresa durante 6 meses. E você é o sócio ligado à operação da empresa. Como que o outro sócio vai reagir ao afastamento seu de 6 meses? Certamente vocês vão ter que contratar alguém para suprir essa falta desse sócio. E essa pessoa que foi contratada é tão bom quanto você. O que você faz? Você não pode nem trabalhar de home office, que o seu tratamento, ele te limita, inclusive, a fala. A sua esposa assume a sua operação, e se a sócia é a sua esposa, você assume a operação da empresa? Como é que vai ficar o outro sócio? Já pensaram num conflito desse? Esse é um tipo de conflito que acontece. Outro exemplo, talvez que é muito comum, você tem um projeto paralelo. Esse projeto paralelo seu começa a te demandar. E você, naturalmente, começa a ter um afastamento da sua empresa. Seu sócio passa a não gostar. Ou você passa a não gostar de ver um sócio com um projeto paralelo crescendo. Como é que você resolve isso? Seu contrato social tem a solução para isso? Quando a gente abre uma empresa, nós estamos muito mais preocupados com o CNPJ do que sentar e escrever junto com o seu sócio as cláusulas. Eu pergunto, alguém que está aqui no auditório, ou em casa, no trabalho, no trânsito, vendo essa palestra, sentou com seu sócio e escreveu a 4 mãos
o seu contrato social? Então, como que você, na hora de solucionar um problema societário, você vira para ele e fala assim, vamos pegar o contrato social, vamos ver o que está escrito lá. Eu até desafio os clientes que estão lá no escritório, eu escondo o contrato social atrás assim e pergunto para eles, fala para mim a cláusula que nós vamos utilizar para solucionar isso. Eles não sabem nem qual é o objeto social da empresa que está escrito no contrato social. Eles sabem que eles vendem carro, eles sabem que eles vendem serviço de consultoria, jurídico, mas eles não sabem o que está escrito lá. Então, o contrato social ele não pode ser um documento em que os sócios desdenhem dele. Os sócios precisam conhecer o contrato social. Com a tecnologia, as juntas comerciais no Brasil inteiro, né, de Minas Gerais, por exemplo, você cria o contrato social automático. Se você tem a opção lá de selecionar o contrato social automático ou você criar suas cláusulas. E ainda tem uma outra tecnologia interessante, que é o RedSim. Você pode entrar no site da Receita Federal e criar uma empresa sem precisar do contador, simplesmente dizendo que você é uma startup. Que tem muita gente que faz isso. Vai para o caminho mais fácil, fala que é startup, cria, aí depois pivota para a empresa normal. Né? E aí fica com o quê? Contrato social automático, que ele nem leu. Né? Tem também as empresas de contabilidades automáticas, né, digitais, que você paga R$ 99,00 mensais, e você paga R$ 9,00 a mais, ela cria um contrato social para você automático. E quando vem um problema, a gente não consegue resolver. A nossa sugestão para isso é, se você já tem uma empresa, já com um contrato social registrado na junta comercial, eu acho que é muito interessante você convidar o seu sócio ou sócia para um café e começar a conversar sobre as questões da empresa. Hoje em dia, a gente reúne muito pouco com o nosso sócio para decidir o futuro da empresa. Né? A gente liga, resolve um problema, toca a empresa. Liga, resolve outro problema e toca a empresa. Mas sentar, passar 2, 3 horas com todos os exemplos de problemas que estão acontecendo na empresa e solução, a gente não faz isso. É importante revisar as cláusulas, por exemplo, de remuneração, que são as cláusulas que geram muito problema. Por exemplo, esse que eu dei de quando a pessoa está impossibilitada para o trabalho e ela precisa se afastar. Qual que é o prolabore que vocês aí colocaram para receber mensal? O que realmente entra no bolso no final do mês, ou é R$ 1.100, que eu acho que é o valor do salário mínimo? Só para contribuir com o INSS, porque é uma obrigação. Toda empresa que tem um administrador, obrigatoriamente o administrador tem que contribuir com o INSS, tem que ter prolabore. Seu contador já deve ter te falado isso. Mas se você recebe, por exemplo, R$ 8.000, 1.100 é prolabore, e a diferença sai lá naquela linha lucros distribuídos, e se você se afastar da operação ou o seu sócio, quanto é que ele vai receber? 1.100 do INSS ou os R$ 8.000? Então, é importante ter uma cláusula no contrato para tratar das questões relacionadas ao afastamento do sócio da empresa. Porque isso acontece, as pessoas adoecem. Né? Nós estamos vivendo uma pandemia, você pode ter um afastamento para ficar de quarentena, mas pode amanhã ter uma sequela, você precisa fazer o tratamento. E a sua empresa vai perder um braço muito forte, que é você. Então, é importante vocês visitarem essa cláusula. Outra cláusula que eu acho que é muito importante é a cláusula de sucessão. Você tem uma empresa promissora, está crescendo, você tem 3 filhos. Aí eles estão na idade da adolescência e ainda não sabem o que querem, mas você está preparando a empresa para eles, é natural. E você falece. Os seus filhos assumem, a cláusula lá está dizendo que eles assumem de imediato, ou a empresa é automaticamente liquidada. Porque geralmente as cláusulas são assim.
liquida a empresa e paga-se os haveres para os sucessores. Eu não estou trazendo aqui termo técnico, jurídico. Se vocês pegarem o contrato social de vocês, a cláusula é essa: paga-se os haveres. O que são os haveres? O que a empresa tem no balanço dela de ativo, patrimônio líquido, menos as despesas, o passivo. E às vezes a empresa nem registra tudo adequadamente. O que vai ficar para o seu filho? Nada. Ou dívida. Porque a gente não acompanha. Vocês estão assistindo a gente aqui, presentes no auditório ou aí nas redes sociais. Vocês, todo mês, olham o balanço da empresa de vocês e verificam se o patrimônio está crescendo comparado com o passivo. Eu tenho certeza que não. Eu mesmo não faço isso no escritório. Eu tenho um escritório de advocacia que eu olho o escritório de advocacia como empresa. Eu trato ele como empresa. E aí, a gente não lida no dia a dia com essa perspectiva. Então, é uma cláusula que tem que ser revisitada. Porque ela é importante. Eu já tive vários casos lá de famílias que viviam única e exclusivamente por conta daquela empresa. E o sócio faleceu. Deixa eu tomar uma água aqui. Você põe para mim, por favor? A gente fala o dia inteiro em reunião, né? E agora a reunião online ela é de 15, você só tem intervalo de 5 minutos, né? E quando você para almoçar, ou vir aqui para o auditório, você faz a reunião no carro. Então, você fica o dia inteiro em reunião, aí a fala vai embora. Eu ainda sou professor, então eu tenho, eu preciso de muita água. Então eu tive um caso no escritório, que foi muito interessante. O pai faleceu, empresa grande, o pai faleceu. Os filhos, durante o pai em vida, né, transferiu cotas para os 3 filhos. Só um trabalhava na empresa. Os outros 2 tinham outras atividades paralelas. Mas o pai resolveu fazer o adiantamento, que a gente chama de adiantamento de legítima, né? É passar para o filho as cotas da empresa. Aí o pai morreu, um filho chegou e falou assim: eu quero vender minha participação. E era uma empresa familiar, muito antiga. Vai vender para quem? Vai vender para os irmãos? Mas eu não quero tirar dinheiro do meu bolso para comprar a participação do meu irmão. Como é que eu resolvo isso? Porque isso acontece. Chega uma hora que um sócio seu, por exemplo, quer vender a participação dele. Só que você não tem dinheiro para pagar. Vai a mercado? Uma das coisas que faz com que a gente abra uma empresa, no direito, a gente chama de affectus societatis. É afeição pela pessoa que você está conversando. A primeira coisa que faz com que você abra uma empresa é gostar do sócio. Porque se você odeia o sócio, você não vai chamar ele para conviver anos e anos ao seu lado. Né? Então, como que eu vou vender participação para outra empresa se eu nem... meu pai montou essa empresa, minha mãe está nessa empresa, meus irmãos estão aqui, a gente não quer uma pessoa de fora. É diferente do CEO, do financeiro, mas é sócio, é aquela que senta na mesa, toma decisão. Mas se eu não tenho dinheiro para comprar, só que a empresa tem muito dinheiro, que a empresa é operacional, o dinheiro está ali. Tem lucro, porque usa do lucro para dividir. Pode talvez não ser uma realidade de vocês de imediato, mas pensa comigo, a importância de solucionar. Eu vou para a justiça? Quando se vai... Eu advogo há 17 anos. Eu comecei a advogar logo após a minha obtenção da OAB, em 2004. Só que eu já faço estágio de direito desde 1999. Tá? Eu tomo formol, para ficar assim, e ando de mountain bike. Em 99, o segredo é a bike, mountain bike. Gente, é o elixir da juventude. Né? Porque você falar um cara de 99, desde 1999, você nem fazer cálculo.
quantos anos de advocacia? Porque a gente tem que considerar o estágio como advocacia. O estagiário, ele é o quê? O advogado em formação. Então, eu tenho muito mais de 20 anos de advocacia e eu posso dizer uma coisa para vocês. Se puder ir lá no meu escritório, mas não levar processo, vai ser bem-vindo do mesmo jeito se levar, tá? Mas eu vou fazer de tudo para que a gente não entre com essa ação. Eu vou fazer de tudo para sair um acordo. Eu tenho processo no meu escritório de briga de sócio, que eu atuo muito na área de direito empresarial, desde 2006. Sabe o que acontece? Eles já gastaram todo o dinheiro que eles podiam ter botado na mesa e dividido entre eles. Só que a ação judicial envolve emoção, é passional, é muito passional. A ação de dissolução de sociedade empresarial, na minha opinião, é a mesma coisa de divórcio litigioso. É a mesma coisa. Eu quero metade da sua cueca. Não tem jeito, a lei fala que você tem metade do meu patrimônio. Cueca não é patrimônio. O sócio faz a mesma coisa. Eu quero metade da cadeira, da mesa. Eu já vi isso. Não aceito vender aquele carro. A gente parte no meio com a serra elétrica, mas eu não aceito vender o carro para dividir o dinheiro. Porque é passional. Fica uma coisa passional. Então, a melhor forma de solucionar questões de conflito societário é com mediação. Se você não consegue desenvolver a mediação com o seu sócio, chama alguém. E não precisa necessariamente ser um advogado. Precisa ser uma pessoa que usa muito bem um órgão que Deus nos deu em dobro. Chama ouvido. Deus não colocou duas bocas no ser humano porque ele veria um caos total no mundo. A gente já fala demais. E se falar duas vezes mais do que nós falamos, é caos puro. Por isso que Deus deu dois ouvidos. E a gente tem dificuldade de ouvir. De ouvir, ser ouvido, e mais, empatia, entender o lado do outro. Para isso, nós precisamos do mediador, que não precisa ser necessariamente um advogado. E para o mediador conduzir bem a mediação, o que ele precisa? Um bom contrato social. Porque se o seu contrato social for o padrão, aquele que a gente seleciona como padrão no site da junta comercial, aí sim nós vamos ter que ter um advogado na mesa, para o advogado dizer para você o seguinte: a solução está na lei. Se você for buscá-la no judiciário, eu acho melhor vocês já fecharem a empresa. Porque de uma ou duas, ou um dos sócios vai pedir o fechamento agora, porque não vai aceitar você sozinho aqui, ou a briga vai ser tão custosa, vai custar tanto dinheiro, que depois você vai ter que fechar. Porque, como eu disse, 3 de 4 empresas brasileiras fecham as suas operações, encerram suas operações, por causa de conflitos societários. Então, nós precisamos de um pacto societário adequado. Eu acredito que eu já passei meus 15 minutos. Falta 3 minutos. Eu nunca cheguei no final de uma palestra faltando 3 minutos. Não é minuto demais para mim. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, que eu tive no escritório. A questão da concorrência. Acontece. Eu sou um prestador de serviço, sou especialista em administração, fiz economia, e agora a gente presta consultoria para a empresa, consultoria financeira para a empresa, tá? Eu e meu sócio, ou eu e você que está aí assistindo, nós dois. Pensa nisso. Eu abro um negócio lá no Instagram, um perfil no Instagram, e começo a falar de finanças pessoais. Finanças pessoais, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores.
Ô, gente, fazer vídeo para o Instagram, isso toma tempo. Só isso já dá conflito lá na sociedade. Porque você vai ter que parar para fazer vídeo. O seu sócio está lá cuidando de um negócio complicadíssimo, aí passa o Tiago. Então, gente, vocês precisam aprender a gastar menos. E eu estou passando lá e perturbando a vida do sócio. Só que aquilo vira um negócio. Eu começo a dar curso, e aquilo começa a atrair empresas. O que é que eu dou o curso para os funcionários? Aí o CEO da empresa me chama para tirar a dúvida, pede para incluir a consultoria no valor que está pagando para os empregados, e você começa a prestar serviço concorrendo com quem? Com a sua empresa. Só que você já está aplicando uma teoria que eu uso muito lá no escritório, às vezes, quando alguém reclama de preço. Chama teoria do boleto pago. Já ouviu falar? Teoria do boleto pago? Doutor, os honorários são caros demais. Aí eu penso assim, eu já tenho todos os meus boletos pagos. Eu não estou desesperado. Olha, realmente, o preço é um pouco acima do mercado, sim. Mas é porque todos esses anos eu estudei isso, aquilo, olha a empresa tal que eu trabalhei, olha o contrato que eu desenvolvi, sabe aquela empresa tal? Então, fui eu que coloquei de pé. Então, assim, eu tenho um trabalho mais qualificado, talvez, com um advogado ali do outro lado, por isso, mas eu só falo isso porque eu uso a teoria do boleto pago. E esse sócio que tem um perfil lá bombando, tem a teoria do boleto pago. Sabe o que ele faz? Está se lixando para a empresa, porque todos os boletos deles estão sendo pagos pelos custos que ele está dando. E aí o sócio percebe isso e vem chamar ele para uma reunião. Olha, não dá mais, cara. Você tem que escolher. O que você vai fazer? Aí ele pensa, escolher? Chega aqui 8 horas da manhã, cheio de problema para resolver. Saio às 18, telefone eu tenho que fazer conferência dentro do carro. Lá eu trabalho em casa, no sítio, Maragogi, Angra, Búzios. Trabalho de qualquer lugar. Hoje, inclusive, a gente pode trabalhar de qualquer lugar. E eu não quero isso aqui, não. Só que eu também não vou dar de mão dada para ele, não. E aí você que está aí do outro lado, sentado aqui na plateia, que é o meu sócio, como é que você resolve esse problema? Porque agora você que ficou com o problema. E eu ainda falei com você que eu quero a minha parte. Mas como que eu quero a minha... Como assim? A gente não tem nada, a gente presta serviço. Eu quero metade do faturamento de todos os contratos vigentes. E todos os contratos prospectados, enquanto eu fui sócio, eu também quero 50%. Nossa sociedade não é meio a meio? Como é que você resolve isso? Eu duvido que no contrato social que o contador te mandou, que você nem leu, que foi automático, 3 páginas da junta comercial, não tem cláusula de concorrência, que fala que o sócio que concorre com a empresa deve sair recebendo seus haveres com o balanço levantado para esse fim e não tem participação em nenhum contrato vigente ou que possa ser assinado no futuro, mas que foi proveniente de atos realizados pela empresa enquanto ele era sócio. Não estava lá, quando ele era sócio. Eu duvido que tem, porque não tem. Não existe padrão de cláusula de anticoncorrência. E mais, ele vai sair da empresa e vai fazer o quê? Vai bater na porta de todos os seus clientes. E sabe qual é o cartão dele? Eu utilizo aqui ainda esse papel, não sei para que serve isso aqui, mas hoje me pediram isso no escritório. Aí eu pensei, vai que me pede lá na igreja também, né? Aí eu levei e trouxe. Mas não usa-se isso mais. O cara pega hoje o Instagram dele, gera um QR Code e fala assim, tira uma foto. Esse cara ele tem um Instagram com 1 milhão de seguidores. Ele é o cara, é o cartão online, mais que isso, né? Ele é um blogueiro de finanças, que é o que todo mundo hoje quer. Eu vou contratar uma empresa dinossauro para olhar minhas finanças, ou vou contratar um cara que 1 milhão de pessoas segue ele? Está explicado. Então, a gente tem que entender que uma empresa é um ser vivo. Por que é um ser vivo? Porque uma empresa é a união de pessoas
para um propósito específico, que é o objeto social. Se uma pessoa adoece, se são duas, esse ser vivo vai andar mancando. Então, empresa é isso. Nós precisamos encarar essa realidade. Eu posso estar falando uma coisa aqui que não é realidade para muitos que estão ouvindo, agora, pode não ser realidade agora. E para quem não tem empresa que pretende abrir, tá? Pensem em fazer o contrato social a 4 mãos com seu sócio. Porque ele é o documento que vai conduzir a sua sociedade, o seu negócio, tá? E eu vou repetir, eu não sei a experiência que vocês têm aqui com divórcio. Eu tenho a experiência com divórcio do lado de cá, não do lado de divorciado, eu sei. É muita chateação, é muita briga. E quando eu falo que dissolução sociedade empresarial é a mesma coisa que divórcio, eu estou colocando no mesmo patamar para ficar pior. Que eu já vi sócio brigar com o outro dentro da sala de reunião e usar meus adornos para tentar bater na cabeça do outro. Isso já aconteceu dentro do escritório. É coisa de louco. Ele não tem segurança no prédio, né? O segurança sou eu. Então, a gente sai correndo mesmo, porque não sabe o que vai acontecer ali dentro. Mas já tive esse negócio no escritório, gente. Se eu sentar aqui e contar para vocês as histórias que eu já tive, de você começa uma reunião e, de repente, a coisa começa a ficar quente e eles começam a brigar, é igualzinho quando as pessoas estão lavando roupa suja, né? A pessoa, ela perde as estribeiras. E, para finalizar, tomem cuidado com o WhatsApp. Porque eu já vi muita empresa ter problema na dissolução porque a pessoa resolveu virar o super-homem no WhatsApp. E achar que o WhatsApp, o símbolo do WhatsApp é verde. Então, tomem cuidado em tornar-se super-homem no WhatsApp. Porque aquilo volta contra você. E se for criptonita, você vai se sucumbir. Eu já vi muita briga de sócio no WhatsApp. E soltando tudo que não devia soltar. O WhatsApp é um grande meio de prova hoje no meio judiciário. Tá? É como se você estivesse falando para alguém e tivesse uma outra pessoa do lado anotando tudo. No final, essa pessoa que está do lado, ela é a testemunha para comprovar tudo que você falou. E você pega as mensagens do WhatsApp, leva num cartório de registro de notas, faz uma atermação, o oficial pega o seu WhatsApp, ele escreve assim: no dia tal, Tiago mandou uma mensagem para Rodrigo com os seguintes dizeres: seu pi, seu pó, e começa. Ele escreve exatamente o que você escreveu. Eu peguei o dinheiro sim, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu peguei o cliente sim, porque eu dou sangue nessa empresa. Está tudo escrito ali. Então, quer resolver um problema de sociedade? Chama seu sócio para dentro da sala, entra, conversa com ele, chama o mediador e soluciona os problemas. Tá? Mas nada de brigar e resolver ir para a justiça. Ok? Gente, obrigado. E eu acho que agora eu tenho perguntas, né? Plus, temos. Nós já temos aqui um top 5, né, de perguntas. Então, você que está nos assistindo aí também, alguém aqui no auditório quiser fazer uma pergunta também, nós vamos abrir agora para esse momento, né? Então, pode digitar aí no YouTube, digita aí também no Facebook. Chegou uma 6ª pergunta também. Mas, enfim, eu gostei muito dessa colocação aí da teoria do boleto. Teoria do boleto pago. Tem gente que tem outro nome para isso, entendeu? Mas eu não costumo mais falar, porque tudo é gravado, né? E vai para o YouTube, vai para o Facebook, mas eu gosto da teoria do boleto pago. Essa teoria é excelente. Mas não é? Né? A pessoa chega no seu escritório, às vezes você ralou, você construiu um escritório bacana, você demorou a chegar ali, né? Inclusive, ela foi ali porque falaram, olha, vai lá no Cleitinho, não tem outra pessoa. Não tem outra pessoa. Você já foi em vários, é ele que vai resolver. Fica 2 horas com você já deu uma top de consultoria, aí o cara fala no final,
doutor, mas esse negócio é muito caro. Aí, se você não aplicar a teoria do boleto pago, você entra em desespero, abaixa o preço, depois você toma prejuízo. Tiago, nós passamos por uma situação na última semana, nós desenvolvemos um produto específico para um cliente, então tem todo um custo do desenvolvimento, né, para a gente rodar lá, fazer o MVP, e aí foram lá, copiaram o nosso produto, aí esse cliente que nós desenvolvemos falou assim, poxa, olha o preço que você está me vendendo esse produto e olha o preço que eu tenho. Né? Ele estava com a cópia. Estava com a cópia. Ah, não, aí... Né? Aí eu falei exatamente isso, falei, olha, mas você quer um produto Citna ou você quer este outro produto? Tem o meu produto, né? Então, assim, o custo agregado ali, a ideia, né? Ao desenvolvimento, a tudo, né? Então, exatamente. A teoria do boleto pago. Mas aí, nesse caso, inclusive, daria até um outro evento, que o Marcos falou muito de inovação, né? Como é que você protege a sua ideia, como é que você protege o seu produto, que é uma coisa que a gente está vivendo muito hoje aqui. As pessoas circulam, a informação circula demais. Eu tenho algumas coisas lá no escritório nesse tipo de demanda, e que a gente vê que as pessoas, eu tive um caso que é um parecido com esse, que o cara, ele não aceitava a demanda ele recebeu a notificação de quem tinha feito o produto original, e estava com o programa, que, gente, era assim, a pessoa só mudou a cor do layout do sistema, e não deu nenhum trabalho de mudar o nome dos relatórios. Era tudo igual. Né? Só interface diferente. Então, assim, a gente... É até difícil defender isso, né? É difícil. Né? Mas aí é como se você estivesse hoje rodando com Windows falsificado e... Não, mas eu comprei a máquina, ela veio com Windows falsificado. A Microsoft pode cobrar nada de mim, mas peraí, né? O tempo que gastou para fazer aquilo. Verdade. Mas, enfim, nós estamos aqui já, Tiago, tem uma pergunta interessante aqui. Tratando de contrato social, Tiago também, pessoal, você que está nos assistindo, você que está aqui, ele é autor de vários artigos, né? Então, você pode procurá-lo aí na internet, né? Você vai encontrar aí no Instagram, no Google também, né? É só dar um Google lá, Bal Ribeiro, B-A-O Ribeiro. Aí você vai entrar no blog do escritório, deve ter uns 110 artigos lá, muita coisa de direito empresarial bacana. Isso aí, eu li... Para todo o público. Eu li este artigo específico do tema de hoje, né, contrato social, que é como fazer, né? Enfim, bem interessante. Então, já recomendo esse aí, e conhecendo também o Tiago, já recomendo os demais, antes mesmo da leitura, né, de minha leitura, não tenho dúvida aí da excelência no que está contido lá nos artigos. Então, dá um Google aí, vai no Instagram também. Instagram vai Thiago ter muita Bal. bike lá também, né? Isso, vai ter bike. O segredo é ir para a serra, né? Vai para a serra, para aguentar. Você advoga há mais de 17 anos com essa pele. É o sol das 6 horas. É o frio aí. das 5h30. Isso aí. Mas, enfim, a primeira pergunta seria esta. Qual a diferença entre uma empresa Eireli e uma sociedade unipessoal? Boa. Boa porque é o seguinte, durante muito tempo existia a Eireli. Quando você quer constituir uma empresa com um único sócio, você só tinha a via da Eireli. Só que a Eireli tem um problema. Se você seguir à risca a legislação da Eireli, para você abrir uma Eireli, você tem que ter na conta da empresa, posso me fugir um pouco, os números, R$96 mil, alguma coisa um pouco mais próxima disso. Em tese, tá? Essa é a obrigação. Eu já vi muita Eireli que foi constituída sem isso, e o dinheiro foi aparecendo na conta ao longo do tempo. Mas a gente tem que entender que quando a gente tem uma empresa cuja responsabilidade é limitada ao capital social investido, o que é isso? Eu tenho um capital social de 100 mil. Se amanhã eu tenho um problema na minha empresa, em que a dívida de responsabilidade da empresa, da operação da empresa é 200 mil, eu, Tiago, se houver a desconsideração da personalidade jurídica, que é o quê? Quebra a proteção da empresa e vai no meu patrimônio, eu só me obrigo a 100 mil.
porque o meu capital investido é 100 mil. A Eireli tem essa regra, e se você não faz esse investimento, você passa para uma irregularidade do contrato. Quando o contrato é irregular, a sua responsabilidade pode ser ilimitada. Eu coloquei 100 mil, mas como é ilimitada, eu sou obrigado a pagar os 200 com o meu patrimônio. Aí, quando foi aprovada a lei da liberdade econômica, alteraram um artigo no Código Civil, possibilitando você criar a sociedade de responsabilidade limitada de um único sócio. Você pode abrir amanhã com um capital social de R$100, R$1.000. Então, qual que é a diferença? A diferença é que você não tem que aportar o dinheiro. Eu inclusive, já vi muito contador insistindo na Eireli, tá? Porque fazer o contrato social da sociedade unipessoal é chatinho. Hoje já tem pronto na junta, mas antes era chatinho. Ano passado era chatinho, não tinha a padronização. Você tem que mudar os sócios para o sócio. Aí o contador fica em dúvida, mas não tem sócio, é só um. Então, a redação é um pouco complexa. Eu já vi muita gente fazer a Eireli. Mas você pode fazer a sociedade unipessoal, colocar lá R$1.000 e amanhã está vendendo um produto de R$1 milhão, sem problema nenhum, sem ter que aportar dinheiro na empresa. Tá? A diferença, para mim, é essa. Porque se você pegar os institutos, é a mesma coisa. Vai definir mesmo, vai ser o valor que você vai estar descrevendo no contrato. Na minha opinião, a Eireli já está em desuso. Ela não faz mais sentido existir no mundo jurídico. Só que quando veio a lei de liberdade econômica, ela criou a sociedade unipessoal, de um único sócio, mas não revogou a legislação referente à Eireli. Então, ela continua existindo. É como se fosse aquele carro que saiu de linha da montadora, mas ele existe. Você compra ele em qualquer agência de veículo, mas você não compra ele novo mais porque é um carro em desuso. Não faz sentido colocar ele para rodar. Ou seja, vai criar uma empresa de um sócio só e botar R$100.000, R$96.000 na conta, sendo que você pode abrir a mesma empresa e colocar 1.000? Essa que é a diferença. Faz sentido. Mas é uma dúvida recorrente do escritório. Liga, doutor, não sei que empresa que eu abro. Se eu abro uma pessoal, a responsabilidade é limitada ao capital social, que é igualzinho uma sociedade limitada, gente. É igualzinho uma LTDA. Mesma coisa. Certo. Vamos lá, então. A segunda pergunta é: o tipo de contrato social interfere no regime tributário da empresa? É uma pergunta também muito recorrente. Não. Você pode ter... vamos lá. Não, relativamente falando, é não. Por quê? Porque existe um tipo societário que é a sociedade anônima. Tá? Então, as pessoas entendem que a sociedade anônima, obrigatoriamente, tem que ter um regime especial. O que define o regime é a faixa de receita da empresa. Então, se amanhã você tem uma empresa, você é um mega investidor, vai abrir uma empresa que o capital investido dela, ou a receita operacional dos últimos 12 meses é 80 milhões, obrigatoriamente ela vai ter lucro real, mas não necessariamente é por causa do regime. Nesse caso específico, o regime tem que ser sociedade anônima, tá? Mas a gente não vive esse mundo de empresa de receita de 80 milhões de reais. A gente vive um mundo de receita, sei lá, de 50 mil por mês, 100 mil por mês, 30 mil por mês. A mesma empresa que fatura 50 mil por mês pode ter o tipo societário da que fatura 1 milhão por mês. Você tem empresas, sociedade limitada, que faturam 2 milhões de reais por mês. E você tem ali um restaurante que vende 500 refeições por dia, que também é uma empresa sociedade limitada. O que diferencia aí é receita. Então, a gente, por exemplo, se você está numa empresa do Simples Nacional e tem receita de 4 milhões e 800, até esses 4 milhões e 800, você pode ficar no Simples Nacional. E você é uma sociedade limitada. Amanhã, você
passa a faturar 6 milhões. Não dá mais para ficar no Simples Nacional. Você passa por lucro presumido ou lucro real, dependendo do seu business, do seu negócio. Tá? Mas eu já vi muita gente definir o objeto social. Eu quero abrir uma sociedade SA, sociedade anônima. Vai lá e pede o contador para colocar no regime de lucro real. Não precisa disso. Você pode ter uma sociedade anônima fechada, tá? Existe a razão para que isso aconteça, e ela é de capital fechado, ela não é uma empresa listada em bolsa, e amanhã você está trabalhando no lucro presumido. Você fatura 5 milhões de reais por mês. Né? Você não vai abrir uma sociedade anônima para poder abrir uma lanchonete. Não vai fazer isso. A gente sonhar grande, sonhar pequeno, dizem que gasta a mesma quantidade de cachola. Eu não concordo muito com isso, não. Mas eu acho que quando a gente sonha muito grande, a gente tem que imaginar muita coisa no sonho. Então, o sonho é mais longo, gasta mais energia. Agora, se montar uma lanchonete, abrindo uma sociedade anônima, achando que amanhã você vai virar um McDonald's, aí eu acho que você está atropelando os passos. Mas, assim, recebo essa pergunta lá no escritório, bastante, inclusive. A terceira é bem interessante. Não sou do segmento do Thiago Bauer, não, mas até eu já recebi essa pergunta. Essa aqui é muito interessante. Eu estou com o nome no SPC e no Serasa. E aí? Eu posso abrir uma empresa? Gente, eu já vi tantas pessoas que perdem oportunidade por causa disso. Quando você abre uma empresa, existe um trâmite que ele passa pela Receita Federal, passa pelo Estado e passa pelo município. Quando você tem uma empresa que você faz venda de produto, ela passa pelo Estado, para você criar inscrição estadual. Se você não vende produtos, se você só faz prestação de serviço, e não tem nenhuma situação que precisa de uma licença do Estado, esse trâmite ele só é Receita Federal e município. Por quê? Receita Federal, CNPJ, município, para criar a inscrição municipal, o alvará, etc. Inscrição municipal, se você presta serviço, e o alvará, porque é obrigação de lei. Pois bem, então, diante disso, qual é a necessidade de regularidade? É tributária. Eu posso estar devendo 100 mil reais para um banco e não estar devendo nada de tributo para a Receita Federal, que eu abro uma empresa amanhã sem problema nenhum. Temos que separar a dívida da vida civil, nossa, da vida do dia a dia, da dívida que a gente deve para o governo. Esse sim, se você amanhã tentar abrir uma empresa ou alterar o contrato social e estiver devendo o IPVA de um carro, trava a operação no sistema da Receita. Você tem que pagar o IPVA primeiro, vai dar uma pendência na ajuda comercial, mandando você quitar o IPVA. Isso acontece. Agora, dívida de SPC não impede de abrir empresa. Então, se você está devendo, todo mundo aí do seu bairro, e você precisa abrir uma empresa, porque surgiu uma oportunidade excelente, e você tem que prestar serviço por meio de um CNPJ, que a gente chama de PJização, né? Virar um PJ, abra a empresa, você vai conseguir abrir e vai fazer seu negócio, vai gerar receita e vai pagar sua dívida. Tá? O que não pode é não pagar a dívida do SPC. No futuro, depois que você abrir a empresa e gerar dinheiro. Isso aí. Conseguiu se ajustar financeiramente? Tem que pagar, gente. Vai lá e resolve, né? Tem que pagar, tem que negociar a dívida e pagar. Verdade. Você falou sobre o sócio, que a empresa começou a crescer, faturar. Chegou uma pergunta interessante aqui, né? O cara só quer viajar. Quando se tem um sócio e a empresa está faturando em alta, e um dos sócios agora só quer viajar, Thiago, como que nós vamos tratar disso aí? Olha, acontece muito isso, tá? Parece que não, mas acontece. Inclusive agora na pandemia, né? Que o sócio vai falar, eu trabalho de qualquer lugar. Eu não preciso mais estar aí dentro da empresa. A solução, em primeiro lugar, tem que estar no contrato social. Primeiro lugar que você tem que ir é se tem alguma situação. Porque, primeiro, o contrato social não manda o sócio estar presente na empresa. E não tem essa regra lá.
E eu acho que nunca vai ter. Primeira coisa é verificar se o contrato social fala alguma coisa. 2, entender o negócio da empresa. É um negócio que precisa da presença do sócio? Ou é uma questão... Porque tem gente que não gosta de trabalhar em home office, que quer trabalhar presencialmente. 2, o negócio é uma indústria que eu preciso do líder ali, porque eu lidero um grupo grande de pessoas que não podem estar conectadas. Eu não tenho como mandar para um operário que está operando uma máquina as informações, fazer reunião com ele online se o cara trabalha de 8 às 18 operando uma máquina. Eu preciso conversar com o gerente, mas às vezes eu tenho que ir lá na empresa também, o líder tem que ser visto. Então, eu tenho que entender o negócio, Cleiton, porque se o negócio realmente precisa dele lá, aí, e se o contrato social não fala nada, nós estamos diante de um conflito. Tem que chamar o cara para uma conversa. Solução 1. Você precisa estar aqui por todas essas condições que eu falei. A empresa demanda dele. A empresa demanda dele, como muitas empresas realmente demandam a presença do sócio. Não é toda empresa que aceita o home office pela natureza do negócio. Então, uma solução nós vamos, se você está diminuindo o tempo de estadia na empresa, eu vou ter que contratar uma outra pessoa para suprir a necessidade da sua falta. Então, vai haver uma redução do seu prolabore. Presta atenção, ele não deixa de ser sócio. Se amanhã a empresa está bombando e vai distribuir R$1 milhão de lucro, ele continua recebendo o lucro pela participação societária dele. Mas ele não vai mais receber o salário de R$20 mil de executivo. Ele vai ter que receber menos para alguém suprir a necessidade dele. Para mim, essa é a primeira solução que tem que ser colocada na mesa. Agora, eu não aceito pagar outra pessoa para fazer o serviço do meu sócio, eu prefiro ter outro sócio. Aí nós estamos falando daquele negócio do afecto societário. Está diminuindo a afeição pelo sócio? Aí virou passional? Está passional? Se for passional, aí eu acho que realmente teria que fazer uma terapia de sócios. Não estou brincando, não. Existe isso. Psicólogo que faz terapia com sócios. Não me entendam mal. Chama coach. Tem que chamar um coach para resolver o problema entre eles. Eu já tive esses problemas na minha sociedade. Às vezes você não tem a empatia de entender o momento do outro. Agora, se esse sócio está dando conta do recado à distância, aí eu não vejo problema nenhum, não. Mas, lembrando, tem que sempre revisitar o contrato social. Entendi, tem que estar muito claro lá, né? Para sempre estar, tem que estar claro lá e você tem que ter ciência também, né? A questão do prolabore. Aí, quando a gente fala de dinheiro, começam as maiores brigas. Porque o cara pode estar dando conta do recado, mas o outro fala assim, pô, ele está trabalhando lá em Guarapari, e eu estou aqui, o cara está 30 graus em Guarapari, e eu estou 40 no forno aqui, velho. Ele está em Búzios, sofrendo. Está em Búzios e eu estou aqui. E eu aqui. Exatamente. Enfim, vamos lá então para a última pergunta, que também é bem interessante dentro do tema que foi tratado, né? O que é integralizar os bens? A gente está falando de dinheiro aí, né? E quais podem ser integralizados, Tiago? Então, quando você cria uma empresa, às vezes você não tem dinheiro, mas você tem um carro, por exemplo. Mas esse carro não vai servir de nada para a empresa, só que toda empresa tem que ter capital social. Toda empresa tem que ter. O capital social, ele serve para uma série de coisas, mas a gente pode dizer que ele serve para... É o dinheiro que você põe para abrir um negócio, usa esse dinheiro para as primeiras operações, mas, por exemplo, na prestação de serviço, o capital social ele é o menor possível. Só que, às vezes, você tem um tipo de serviço que você precisa ter crédito. Você precisa ter dinheiro lá, falando que você tem dinheiro, que é o capital social. Você precisa ter alguma coisa para mostrar para os financiadores que você tem... sua empresa tem sustentação, né? Sustância, vamos dizer assim, né? Você tem uma empresa robusta. Então, às vezes, você não tem grana, mas você tem um lote, você tem uma casa, você tem 2 apartamentos. Então, a gente utiliza a integralização de bens para poder aumentar o capital social, para a gente poder fazer operações, por exemplo, financeiras, que
demanda esse capital social grande. Outra coisa importante, licitação. Tem licitação que o capital social da empresa tem que ser suficiente para cobrir o preço global do contrato. E, olha, às vezes a gente está falando uma coisa que é muito do outro mundo. Você pode ter uma lanchonete, entrou numa licitação. Você pode ter uma empresa de prestação de serviços de engenharia, entrou numa licitação. Né? Você pega, o meu escritório tem capital social, sei lá, de R$5.000. Se amanhã eu for participar de uma licitação de uma empresa grande, eu tenho que aumentar o meu capital social, porque com R$5.000 eu não vou ter credibilidade. Então, esse é uma das razões de que eu posso integralizar com bens. E qualquer bem, não, é qualquer bem que possa, a gente fala no dia que possa ser exprimido em dinheiro, né? Possa ser transformado em dinheiro, tenha liquidez para ser vendido. Eu posso aumentar o capital social com um quadro? Pode. Se você tiver um laudo de avaliação desse quadro, você pode aumentar o capital social com aquele quadro. Eu posso ter um capital social aumentado com um lote? Pode. Você pegar a matrícula do imóvel, onde tem lá as informações do imóvel, o valor que foi utilizado para a transferência, aquele valor é o valor que se aumenta seu contrato social. Então, se você tem um lote que vale R$100.000, não, mas ele está no Alphaville, ele vale 800 mil. Para você aumentar com 800, você tem que fazer um laudo de avaliação, porque o valor que está lá, que foi verificado pelo governo, é o de compra, de custo. Eu posso vender o lote? Posso. Então, você pode aumentar o capital social. Eu posso aumentar o capital social com barras de ouro? Pode. Barras de ouro é um bem que você pode vender. Então, você vai pedir um laudo da barra de ouro e vai aumentar. Então, eu estou dando esses exemplos, que são exemplos, talvez fora da caixa, né, mas isso é absurdo, para mostrar para vocês que tudo aquilo que tem liquidez, bem que tenha liquidez, pode ser utilizado para aumentar o capital social. Não só apartamento, carro, etc. Ótimo, tá? Né? Acredito que ficou muito claro para todos. Enfim, queria agradecer muito aí a presença do Tiago, né? Que dentro da sua agenda aí, que ele tem absurda, se propôs em estar aqui, né? Para poder nos esclarecer sobre o contrato social. Nós temos outras perguntas também, né? Mas o tempo não nos permite mais. Vamos ver aí a possibilidade, talvez, a gente mandar para o Tiago. E quando ele tiver um tempo aí, a gente entra no Instagram lá também, com a caixinha de perguntas. Pode ser. E ele nos responde. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Tiago, por disponibilizar aí parte do seu tempo para estar conosco. É um prazer ter você aqui. Gente, eu que agradeço. E pode mandar as dúvidas para todo mundo aqui que está organizando o evento, que eu, na medida do tempo, eu vou responder, tá? Eu dei aula agora, eu encerrei minha turma, eu dei aula agora para 300 alunos. E eu fiz um trabalho de final de curso, eles tinham que fazer uma postagem no Instagram, que eu ensinei eles a fazer. Eu recebi 300 postagens. Eu consegui, depois de 5 dias, dar ok em todas. Eu tive esse compromisso e eu assumi. Então, assim, na medida do possível, eu respondo todas as perguntas que vocês me mandarem. Ok. Obrigado. Deus abençoe a todos.